Welcome everybody, sejam muito bem-vindos à Cabala do Pecado. Já vamos começando a aula, para não segurar muito vocês. Lechaim. Hoje é dose dupla. Vou começar a aula, pessoal, fazendo 5 perguntas muito fortes no judaísmo. Pergunta número 1. A primeira história de toda a Torá, ela começa falando não de uma boa ação, não de uma mitzvah, e sim de um grande pecado, o pecado original. Já perceberam isso? O judaísmo começa com a história de um pecado. Adão e Eva estavam no paraíso, Deus permitiu eles comerem de tudo, menos o fruto proibido, e a Eva convenceu Adão e eles comeram a fruta proibida. Aí começou toda a história da humanidade. Não é estranho que um livro bíblico, um livro de lei, um livro de espiritualidade começa com uma história negativa, começa com uma história de pecado. Já pensaram nisso? Por que eles não podiam acertar? Por que eles não podiam obedecer à vontade divina? Pergunta número 2. Se você pega na história do povo judeu, muitas e muitas vezes a gente vê que o povo estava bem, depois estava mal, e estava bem, e depois estava mal, e estava bem. Pode ver, toda a história foi assim. O povo estava muito religioso, muito no caminho de Axé, muito ortodoxo, de repente todo mundo fazia idolatria, e voltava e faziam, e voltava. Mas a própria Torá já previu isso, porque a Torá falou, Deus fala para Moisés antes dele falecer, Moshe Rabbeinu, saiba que o teu povo, ele fala ainda, o teu povo vai pecar, e vai se afastar dos caminhos de Hashem, dos meus caminhos, e vai ser exilado, exatamente. E depois, eles voltarão. Quer dizer, a própria Torá já previu que o povo vai pecar. Será que isso tira o nosso livre-arbítrio? Já pensaram nisso? Como Deus avisa a Moisés que o povo vai se afastar? Será que isso não tira o livre-arbítrio do povo, se eles não quiserem se afastar? Pergunta número 3. Todos os dias na reza, a gente tem uma bênção, que a gente fala, Deus, Deus, nós pecamos. E logo depois da reza a gente fala, nós pecamos, nós traímos, nós transgredimos. A gente fala várias e várias linguagens de pecado. Será que então a reza já previu que todo mundo peca o tempo todo? E se tiver um tzadik, um justo, um iluminado, perfeito, que não peca? Como é uma instituição na reza judaica o pecado? Pergunta número 4. Yom Kippur, que é o dia mais alegre do ano pelo judaísmo, porque é o dia que Deus colocou como o dia do perdão. Você vai na sinagoga, a gente jejua, e a gente passa o dia inteiro falando do quê? De pecados. Que estranho. O dia mais alegre, está escrito no Talmud, não houveram dias tão alegres para o povo judeu como Yom Kippur e Tu B'Av, que é uma outra data. Então é muito estranho que o dia mais alegre você passa o dia inteiro falando pequei. Normalmente uma pessoa fica falando dos seus pecados, ele fica depressivo. E última pergunta, 5ª pergunta. Nós sabemos que a Torá não fala mal de ninguém. Está escrito que nem sobre de animais a Torá fala mal. É uma frase do Talmud. Porém, nós encontramos muitos exemplos na própria Bíblia e também no Talmud de pessoas que pecaram. E o Talmud conta. Até tem um grande rabino, chamava Aher, Elisha Ben Avuya, ele foi rabino quase a vida inteira, depois ele abandonou o caminho. Tem algumas histórias assim. Por que a Torá falaria mal de alguém? Por que será, em outras palavras, que a Torá nos conta uma antipropaganda da própria Torá e nos conta a história das pessoas que falharam, que desviaram do caminho, que erraram, que pecaram de alguma forma? E na verdade essa pergunta é mais profunda, porque nós vemos durante a história do povo judeu e da humanidade como um todo, que pessoas boas muitas vezes se equivocam. Às vezes a pessoa errou, não porque ela é do mal, não porque ela realmente queria fazer o mal, mas ela errou o caminho. Ela achou que esse era o caminho certo e na verdade não era. Será que ela é tão culpada assim? Ela queria fazer o bem. Por que Deus faria com uma pessoa algo assim? De
colocar ele uma vida inteira achando que ele está fazendo bem, achando que ele está acertando, achando que ele está no caminho certo. E, na verdade, ele estava fazendo tudo errado. Para a gente entender essas perguntas, a gente precisa entender a base de tudo. E eu vou direto para a Nekuda, vamos direto para o ponto agora. As pessoas não percebem que talvez a maior invenção do judaísmo é o pecado. Não é por acaso que a Torá começa contando o pecado original, e esse é o nome dele. É a base de tudo. Por quê? Porque o pecado não é simplesmente o ato de ir contra Deus. Não é simplesmente o ato da pessoa destruir a sua própria vida e, às vezes, a vida alheia. Pecado significa a capacidade do ser humano de reconhecer que ele é imperfeito. Pecar não significa simplesmente a ação do pecado, mas hoje eu quero entrar com vocês na filosofia do pecado. O que tem por trás da pessoa reconhecer que ele pecou? E para isso, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês. Na época do Alter Rebbe, fundador do Hassidismo Chabad, há uns 250 anos atrás, os Hassidim estavam num Farbrengen, que é aquela reunião hassídica que eu já falei para vocês, que a pessoa se reúne de uma forma informal para contar histórias, para conversar, para compartilhar suas experiências. E a maioria lá já tinha nascido dentro do sistema hassídico. E tinha um judeu que ele era de outra linha judaica. E ele passou por muitas linhas antes de chegar no Chabad. Então perguntaram para ele, olha, a gente já nasceu aqui. Você que conheceu outros ambientes, outras linhas religiosas, você pode contar o que você encontrou aqui que você não encontrou lá? Ele falou, tá bom, vou contar a verdade. Eu sempre me incomodei muito, ele disse, com o fato que a gente tem nas nossas rezas tanto tema de pecado. Por quê? Chapinha, seja bem-vindo. Chapavoinas. Por quê? Porque ele falou, eu sempre me comportei bem, eu me comporto bem, eu cumpro tudo direitinho, eu nunca peco. Então, aquela linha que eu falei, eu estou falando uma mentira todos os dias. Porque todo dia depois da reza eu falo, Hashem no bagado, eu pequei, eu errei, eu traí, eu transgredi. E eu não me sentia dessa forma. Eu falei, alguma coisa está errada, procurei outra linha. Eu cheguei numa outra linha e me explicaram que na verdade tem pecados de leve. Pode ser que eu penso em bobagem, pode ser que eu falo bobagem de vez em quando, pode ser que algum erro de leve já é um pecado. Mas depois de um tempo eu falei, não, mas nem esses erros de leve eu faço mais, eu estou me comportando perfeito. Aí eu fui para outra linha que me explicaram que mesmo sentimentos egoístas e sentimentos arrogantes e sentimentos de inveja, isso próprio já é um pecado. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que isso não é tão grave, porque não está no meu domínio. E assim eu fui indo de linha para linha, e eu nunca consegui entender por que a gente fala tanto de pecado. Verdade, eu vi que tem um curso do Pondé agora que chama Pecados também. Deve ser bem interessante. Pessoal, mas hoje a gente vai ver a visão hassídica do pecado. Até que eu cheguei, ele contou, no Alter Rebbe. Eu cheguei aqui no movimento hassídico Chabad. E eu entendi que o pecado não é apenas um ato específico que a gente faz. Presta bem atenção. Pecado é um sentimento. E se uma pessoa ela consegue ter o sentimento, a vibe, presta bem atenção até o final para ninguém interpretar errado, hein? Minha aula. O sentimento, a vibe, o espírito de um pecador, ele não precisa nem pecar para ser um pecador. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Presta bem atenção. Normalmente, uma pessoa que faz algo bem feito,
Principalmente se esse algo que ele está fazendo é um mandamento divino. É uma ordem divina. E, consequentemente, é a missão dele na vida. O risco dele ficar arrogante através desses atos é muito grande. Por quê? Como a gente vê, eu estava assistindo uma aula do Karnal nessa semana sobre religiões, e foi interessante que ele falou que a religião da moda é o Deus customizado. O que é o Deus customizado? A gente vê que hoje está na moda. Cada um fala em nome de Deus aquilo que ele gostaria que Deus fosse. Então cada um já fabrica o seu Deus, certo? O cara vai lá no Instagram, o cara vai no Facebook, no Twitter, e ele vai lá e fala sobre o Deus do amor, e o Deus da superação do ego, e o Deus que salva os animais, e o Deus que isso e que aquilo. Very good, muito, muito bom. Mas o que as pessoas não percebem é que na hora que você define o que é Deus, na hora que você vira o dono de Deus, então você não tem mais Deus, você virou Deus. É muito perigoso, porque não somente que essa pessoa, ela se torna arrogante, mais ainda, ela se torna arrogante em nome de Deus. Em outras palavras, uma pessoa ela pode estudar muita Torá, uma pessoa pode cumprir muitos mandamentos, mas se ele fica cheio de si, se a sensação e o sentimento dele é que ele é melhor do que os outros por causa disso, então ele está tendo o sentimento contrário que Hashem deveria lhe trazer. Por quê? Porque a partir do momento que Deus é infinito, todo mundo sabe matemática, tudo perante o infinito é zero. Quanto mais próximo do infinito eu estou, mais zero eu preciso me sentir. Não zero no mau sentido, mas eu preciso perceber que a minha existência, ela não tem uma independência. Ela não é algo isolado de Hashem, não é algo separado de Hashem. Ao contrário, é algo integrado. É algo que é parte de Hashem. Isso é o sentimento de pecado. O sentimento de pecar é o sentimento que nós somos falhos. Pessoal, pecar não é pecar. Pecar significa que por mais que a gente faça, nós estamos sempre tentando. Nós tentamos ter fé, nós tentamos amar, nós tentamos fazer as mitzvot, nós tentamos entender o que Hashem quer de nós, nós tentamos trazer Mashiach, nós tentamos. Mas na hora que a pessoa, ela acha que ele conseguiu, na hora que a pessoa acha, cheguei lá, virei iluminado, como eu vejo algumas pessoas falando hoje, superei meu ego. Não dá para ter uma pessoa mais perdida do que essa pessoa que acha que se encontrou. Não dá. Por quê? Porque a pessoa que ela realmente acha que ela encontrou, ele vira um chato. Vamos falar claro, ele vira um chato. Ele vira uma pessoa moralista, que começa a achar que ele encontrou a luz da vida, seja lá no lugar ou na religião que ele encontrou isso. E ele começa a pregar achando que agora a missão dele é salvar os outros. Quem é você para salvar alguém? Quem é você para salvar alguém? Amor ao próximo não é salvar ninguém. Amor ao próximo não é consertar os outros. É muito importante isso. A aproximação com Hashem, ela tem que levar necessariamente a uma humildade verdadeira, que é a pessoa conseguir sentir mais a vida, sentir mais o próximo, sentir mais vontade de ajudar o próximo, de uma forma natural, não de uma forma pregadora, não para catequizar ninguém, não para convencer ninguém que as tuas ideias estão certas. Vocês estão entendendo? Em outras palavras, se uma pessoa consegue cumprir toda a Torá, cumprir todo o judaísmo, cumprir todas as mitzvot, mas com um sentimento do pecador. Qual é o sentimento do pecador? O sentimento que com tudo que a gente faz, a gente falha, a gente é imperfeito. E essa é a graça da vida, como eu falei na aula anterior.
Em outras palavras, por mais que eu tento, quanto mais próximo de Deus, mais eu percebo as minhas imperfeições. E é isso que o rei Davi fala nos Salmos. Vechatati negdi tamid. Então o que acontece? Quanto mais uma pessoa se aproxima de Hashem, mais ele percebe o quê? A sua própria imperfeição. O que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa agora. Esqueci, mas não faz mal. Faz parte da minha imperfeição. Não era para lembrar. Em outras palavras, se a gente relax, tem que ser mais relaxado. E o que eu ia falar antes, agora eu lembrei, era o seguinte. A pessoa não pode virar pesada. Eu vou falar bem claro. Uma pessoa que a religião ou a espiritualidade faz dele uma pessoa pesada. Sabe o que é uma pessoa pesada? Vou deixar bem claro. É uma pessoa que ela traz uma certa seriedade mais pesada no ar. Como se ela estivesse cobrando das outras pessoas. Como ela estivesse exigindo das outras pessoas. Como se ela estivesse se achando de alguma forma mais espiritualizada que os outros. Não pode ser. Por quê? Porque o infinito significa, quanto mais próximo dele eu estou, mais eu percebo quão limitado eu sou. E é isso que o rei Davi falou. O meu pecado está sempre na minha frente. Por quê? Porque mesmo que ele já tinha se arrependido pelo pecado que ele fez com aquela mulher Batsheva, ele já tinha sido perdoado por Deus, mas cada vez que ele se elevava mais espiritualmente, de novo, ele percebia o seu pecado. Por quê? O pecado significa a capacidade humana de se esvaziar. A capacidade humana de não se achar o máximo o tempo todo. A capacidade humana de se aceitar imperfeito. Essa é a grande sacada do judaísmo. Essa é a grande invenção da Torá. Porque não existe mitzvah sem pecado, não existe acerto sem erro. Então, agora a gente vai responder as nossas perguntas do começo. A Torá começa falando do pecado original e não de um acerto. Para a gente perceber, pessoal, que na vida a gente cresce muito mais com nossos erros do que com o nosso sucesso. Pode perceber. Mais ainda, porque a Torá está querendo dizer que por mais que você faça, por mais que você realize, por mais que você seja, sinta-se como Adão e Eva no paraíso após o pecado. Tenha vergonha positiva, uma timidez positiva perante a grandeza do infinito, perante a grandeza de Deus. Quando uma pessoa pega um livro de Torá, muita gente me pergunta, Rabino, por que a Torá manda ter amor e temor? Não serve só amor? E a resposta é não. Porque o amor, por mais bonitinho que ele seja, ele é muito bonito. Todo mundo acha, a religião é amor, não no judaísmo. Por quê? O amor faz parte, mas não idolatra o amor. Sabe por quê? O amor, como eu falei ontem na live, quem estava, é egoísta. Já perceberam? O amor é um dos sentimentos mais egoístas que tem no ser humano. Isso é amor. Amor quer dizer, eu gosto tanto daquela pessoa que eu quero ela para mim. Não existe um egoísmo maior do que esse. Aceita, só aceita isso. Em outras palavras, o amor ou a paixão, não vou entrar agora na diferença dos dois, mas mesmo o amor, ele é um sentimento. Aquilo me faz bem, então eu quero aquilo para mim. Por essa razão precisa do temor. Temor não é medo de Deus. Muita gente acha que temor quer dizer medo de ser castigado, medo de ir para o inferno. Não, não é isso que é temor. Temor quer dizer uma reverência perante o infinito. O que significa? Deus, por mais amigo e mais íntimo que Ele é nosso, Ele não é nosso coleguinha de classe. É muito importante isso. Quando você fala de Deus, tem que ter um respeito. Quando você fala de Deus, você tem que ter uma reverência de saber quem é você para falar de Deus. Você é um ser humano limitado, com uma capacidade limitada de pensar, de raciocinar, de sentir. Então você já tem que ter uma certa vergonhinha positiva, que está faltando no mundo de hoje, essa vergonha. Você tem que ter uma vergonha prazerosa, não é uma vergonha ruim. É o medo prazeroso, não é o medo ruim. E esse Deus tão grande, tão infinito, tão acima da nossa imaginação, ama todos nós. Aí sim vem o amor. O amor, ele vem depois do respeito. Isso é uma coisa super prática também para os relacionamentos de hoje. Tanto se falou em amor em Hollywood, nas novelas e tudo. E as pessoas começaram a idolatrar o amor. E de repente nenhum relacionamento mais funciona. Será que é por acaso? O que acontece? As pessoas se esqueceram que antes do amor vem o respeito.
Isso é temor. Temor quer dizer, se eu não respeito e admiro a outra pessoa, se eu não entendo que o outro tem o seu espaço, se eu não entendo que o outro tem a sua independência, o meu amor vai matar ele. O meu amor vai controlar ele. O meu amor vai inundar a vida dele. Muito amor não dá certo. Não porque o amor é ruim, porque falta a humildade da pessoa entender que talvez o teu amor não é o meu amor. Talvez o teu jeito de sentir não é igual ao meu jeito de sentir. E a mesma coisa vai sobre Hashem. Isso é o sentimento do pecador. O que é o pecador? É a pessoa que sabe que errou. Não existe, eu diria, um sentimento mais divino. Não existe um sentimento mais espiritual do que a pessoa que reconhece o seu pecado. Do que a pessoa que reconhece a sua falha. E por menor que ela seja, a pessoa fica feliz. Sabe por quê? E por isso Yom Kippur é o dia mais alegre do ano, é o dia que você fala dos pecados. Pode perceber, porque a maior alegria é se esvaziar. A gente acha que, como eu falei na aula de ficar cheio de si, isso é ficar alegre. Não. Alegria é relax, é tira o peso das tuas costas. Você não é tão importante assim para se achar humilde, como eu falei na aula da semana passada. E na hora que a pessoa leva o judaísmo, as mitzvot, de uma forma mais leve, não pesada, ele leva a religião não para pregar moralismo em cima dos outros, e sim para entender que integrando as pessoas, que ajudando o próximo, ele também evolui. Porque ele aprende com o outro mais do que ele ensina para o outro. E na hora que você vai ensinar, você acaba aprendendo mais do que você queria ensinar. Nessa hora você está começando a falar de judaísmo. Por isso a Torá previu que o povo judeu vai pecar. Porque todo mundo peca, por esse é o normal. Coitado de quem acha que não peca. Coitado de quem acha que está perfeito. Ele está muito longe de Hashem. E com isso eu quero finalizar a aula de hoje. Pessoal, presta bem atenção agora. O motivo que a Torá nos conta, história de pecadores. O motivo que às vezes Hashem colocou pessoas em situações que praticamente era impossível não pecar. Que praticamente era impossível não errar. Que praticamente esse era o destino, podemos dizer, a história dessa pessoa. Não vou entrar agora na questão do livre-arbítrio. Mas não é para a gente julgar essas pessoas. Não é para você olhar para aquela pessoa e falar, olha, aquele foi um grande pecador. Aquele foi... Isso é lachonará. Isso é maledicência. Isso é igual você falar mal de alguém que está aqui. Você está querendo culpar os outros para desculpar a tua vida. Não. O motivo que a Torá contou histórias dessas pessoas é para você virar para essas pessoas e falar thank you very much, Toda Rabá. Obrigado por você ter existido. E a tua vida serviu de exemplo para mim. De como eu posso ser melhor, de como eu posso não cair no final, de como eu posso não falhar. Pode pegar. Quando a Torá nos conta histórias de pessoas elevadíssimas que acabaram pecando. E a Guemará, o Talmud, faz questão de falar que eles eram pessoas muito especiais. Às vezes a gente fala, porque ele era uma baixaria, ele era um pecador. Não, eram pessoas grandes. Sabe por quê? Para você entender, tenha mais respeito antes de falar de um pecador. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou falar agora, isso aqui eu acredito do fundo da minha alma. A pessoa que ela pecou, você não tem ideia como ela estava se sentindo na hora. Você não tem ideia da história da vida dela. Você não tem ideia do background dela. Você não tem ideia do tamanho do Yetzerará, do mau instinto daquela pessoa. Você acha que Deus está te mostrando um pecador para você falar, eu sou melhor do que ele porque ele é um pecador? Mas isso não vale só para os pecadores do passado. Isso vale para o presente. Quando você vê um amigo, quando você vê uma pessoa que ela está no mau caminho, ou uma pessoa de outro grupo que está no mau caminho, você acha que Deus está te mostrando isso para você falar mal dos outros? Você acha que Deus está te mostrando isso para você se achar menos culpado na tua vida? Deus está te fazendo um carinho, você não é tão mal assim porque tem um cara pior que você? Não. E com isso eu quero finalizar. Deus está te mostrando isso com duas opções. Tem duas opções. Ou para você ajudar essa pessoa. Ou você se mexe, arregaça as mangas e ajuda aquela pessoa. Ou talvez, se você não pode ajudá-la, para você agradecer essa pessoa, para você ser humilde perante ela e falar, olha o que a Hashem está fazendo. A Hashem está me mostrando a vergonha de uma outra pessoa. Será que é para eu rir? Será que é para eu me achar melhor? Estou sendo um idiota se eu olhar assim. Eu preciso ter humildade de agradecer essa pessoa, que talvez ela está passando coisas na vida para outros aprenderem a lição. Assim eu devo olhar. Porque essa é a realidade.
Pode ser que Deus está feliz com ele, sabia? Pode ser. Por quê? Às vezes a gente olha, aquele cara pecou. Você já pensou que talvez ele ficou 10 anos sem pecar? Se aguentando? Isso ninguém fala, não vai sair no jornal. Não vai sair no jornal. Vai sair no jornal que a pessoa pecou. Mas talvez Hashem está super feliz com ele, porque Hashem sabe que ele lutou 10 anos. Na mídia não vai sair. Não só se afaste, tenha humildade, Malu, e aprenda a lição. Em outras palavras, finalizando, ninguém é ninguém para julgar o outro. E realmente pode ser que Deus está feliz com o outro. Pode ser que aquele cara que você leu na história da Bíblia, que ele pecou e saiu do caminho, talvez ele foi para o paraíso, porque talvez Deus sabe o tamanho do mau instinto que ele deu para ele. Talvez Deus sabe, não estou querendo falar, para você mesmo não tem desculpas, você tem livre-arbítrio, você tem capacidade de se superar, para você mesmo você pensa assim. Mas você não está na pele do outro para saber o que ele passou. Então se Hashem fez questão de contar essa história, se Hashem fez questão de te mostrar, é para você ficar mais humilde, é para você perceber que talvez aquela pessoa viveu uma vida inteira e sofreu às vezes frustrações espirituais para você aprender. E isso eu finalizo dizendo que essa é a cabala do pecado, pessoal. Pecado não significa pecar na prática. Não é sobre isso que eu estou falando hoje. Ao contrário, sabe quem foram os verdadeiros tzadikim? Aqueles que conseguiram ter o sentimento de pecador sem precisar pecar. E aí eu vou deixar para vocês esse exercício de lição de casa. Se você conseguir ter a humildade de um pecador que reconhece o seu erro, se você tiver a humildade de uma pessoa, sabe quando você pecou? Cada um tenta imaginar. Quando você sabe que você fez uma M, como se fala em português. Você sabe que você fez uma coisa grave. Para cada um, o que ele considera pecado? Sabe quando você sabe que você pisou na bola com alguém? E você chora. E você se arrepende. E você nessa hora tem uma humildade. Tinha um rabino pra gente que falava, às vezes um pecado com consciência é mais elevado do que uma mitzvah sem consciência. Às vezes uma pessoa faz mitzvot mecânicas, porque ele foi educado assim, ele acordou assim, ele nasceu assim, ele já faz porque o pai dele mandou, porque o rabino dele mandou, ou porque a sociedade vai gostar dele mais se ele fizer. Às vezes um pecado com consciência nos conecta mais ao Criador, pela humildade que ele traz, pelo arrependimento. Claro que isso não é desculpa para pecar, claro que isso não é desculpa para falar, eu vou escolher esse caminho na vida. Não, porque se é proposital já é arrogante, se é proposital não dá certo. Porém, uma pessoa que ela consegue ter esse sentimento de humildade, de simplicidade, de esvaziamento do ego, mesmo quando ele está acertando tudo, mesmo quando você está tendo sucesso na vida, quando você está no topo, você tem esse sentimento de pecado, porque você sabe que você está muito longe de estar no topo, você está muito longe do infinito, e quanto mais próximo você chega, menor você se sente. Aí você entendeu como a vibe, o espírito de todo o judaísmo é o espírito do pecador. E não é por acaso que a palavra het, em hebraico, que quer dizer pecado, significa esvaziar-se. Por que nós pecamos? E agora eu vou finalizar com a psicologia do pecado. O verdadeiro motivo que uma pessoa peca. Sabe por quê? Olha que louco e vê se não faz sentido para vocês. Porque você quer se sentir humano. Porque você está sentindo muito peso nas tuas costas. Porque você está sentindo muita culpa nas tuas costas. Porque você não nasceu para ser perfeito. Quando te exigem perfeição demais. Quando você se exige perfeição demais. Quando a pessoa é muito perfeccionista. Eu vou dizer agora uma coisa irônica. Não existe um pecado, de verdade agora falando, maior do que ser perfeccionista. Sabe por quê? Você está negando a própria vida. Deus te criou imperfeito. Você se achar perfeito é negar a própria humanidade, é negar a própria vida, é negar a nossa existência. Por isso, quando uma pessoa ela começa a se achar perfeito, ele fica tão pesado, ele fica tão sério aos seus próprios olhos, que uma hora ele não aguenta, ele vai lá e peca. Então sabe o que leva ao pecado? O sentimento de perfeccionismo. Uma pessoa que conseguir ter o sentimento de pecado sem pecar, ele não vai precisar pecar. Em outras palavras, leva a tua vida mais leve. Leva a tua vida com mais humildade verdadeira.
leva a tua vida com mais comédia, como eu falei na aula anterior, mais relax, consequentemente, você vai destruir menos tua vida, você vai ser menos autodestrutivo, você vai precisar pecar menos para se aceitar do jeito que você é. Um grande beijo a todos, galera!